Nos debates para as eleições autárquicas de 12 de outubro, continuamos na região do Algarve. É chegado o momento de olharmos ao pormenor e ao detalhe para o concelho de Portimão. E para isso, convidámos todos os candidatos de todos os partidos com assento na Assembleia Municipal. E temos cá dois convidados que se puderam aceitar o nosso convite. Do lado da coligação PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal, Carlos Gouveia Martins, e do lado do Chega, João Graça. Obrigada aos dois. E a primeira pergunta é igual para os dois. Pelo menos nesta, eu acho que podem estar mais ou menos de acordo, que é, e começo por si, Carlos, que retrato atual e bem real faz do concelho de Portimão? Em primeiro lugar, olá Ana, olá João, agradeço ao canal a oportunidade de falarmos sobre Portimão, que é muito importante. Acho que aqui sim, acho que a larga maioria vai convergir, porque vamos convergir com a opinião dos portimonenses. Atualmente, Portimão é uma cidade que, acima de tudo, e começo por aí, é uma cidade que perdeu uma característica que era a nossa principal. Perdeu o sentimento de orgulho e de pertença, o sentimento de estruturação, o sentimento de bairro. Os algarvios têm muito, os portimonenses têm muito, aquele sentimento local. Porquê? Sentimos uma cidade sem o planeamento adequado, ao nível das principais situações estratégicas do município. Na habitação não sabemos onde vai crescer, para além de apenas apresentações de estratégias locais de habitação, novos números de fogos, depois são números repetidos. Não sabemos a nível da mobilidade como vamos combater, e é bom que a cidade cresceu muito nos últimos anos, o escoamento, o trânsito, o estacionamento, como é que os residentes conseguem viver com dignidade, poder estacionar o carro perto das suas casas. Não sabemos na educação como dar resposta pública à ausência de locais e de escolas para as crianças poderem frequentar. É, portanto, uma ausência de planeamento, porque situações momentâneas todos os municípios têm, os 308. Mas Portimão tem que planear e saber se o crescimento existe há 5, 6, 7 anos contínuo do número de crianças e famílias que escolhem Portimão, e ainda bem, temos que saber como. E há outras matérias, que é pensar Portimão foi uma cidade que nos habituou a ser muito vivida, uma capital claramente turística, não só da região, do país e também na Europa e do mundo, que muitos nos visitam, e de repente tornou-se uma cidade que vivia para os 3 meses de verão, estratégica, que podemos consignar nas décadas em que aconteceu certo, mas atualmente já nem isso é uma cidade que vive para agosto. E temos que pensar a 12 meses. Para analisar é o retrato, são os 4 pontos que eu considero. Mais ao pormenor. Relembro que a autarquia está a ser gerida pelo Partido Socialista, o que, do ponto de vista de debate, não há aqui essa contra-argumentação, mas, João Graça, o seu retrato, qual é? Está de acordo com o Carlos? Estou de acordo, penso que o Carlos fez uma boa introdução. Portimão perdeu a alma. Portimão, como eu costumo dizer, devia ser o coração do Algarve. Faro é a nossa capital, mas Portimão tem tudo naturalmente, o rio, o mar, a ria, uma serra nas suas costas, depois as infraestruturas do aeródromo, do autódromo. Poucas ou nenhuma cidade no nosso país tem isso. E Portimão foi abandonado. Governado também não era de esperar outra coisa durante 50 anos pelo governo PS, um governo que hipotecou Portimão. A partir do ano 2000 começou a enterrar Portimão em dívidas, em negócios obscuros, que foi um acumular em que chegámos a ter que pedir um resgate à nossa cidade de Portimão. Em 2001, Portimão tinha por habitante a maior dívida do nosso país. Como é que isto é possível numa cidade, num centro turístico de eleição no nosso Portugal, e portanto isto só mostra que foi uma má gestão nestes anos todos. O resto é como o Carlos diz, e penso que vamos ter a oportunidade de falar na educação, na segurança, na habitação. Por aí afora. A minha sugestão é até começarmos pela questão da habitação. Carlos, uma medida concreta, específica, para resolver a questão da habitação, ou seja, rendas demasiado elevadas, para comprar uma casa. Quanto é que custa alugar uma casa em Portimão? Neste momento a média ronda e cifra acima dos 1.000 euros. Já. Acima de 1.000 euros? Acima de 1.000 euros. No T2? No T2, sim. No T2 acima de 1.000 euros. É uma média, sabendo que isto é uma quantificação que há várias fontes e depende muito. Claro, À altura do ano também depende, o Algarve tem uma vicissitude diferente. Mas a nível da habitação, o turismo faz aumentar o preço das casas. Como é que, para quem vive neste concelho, consegue viver ao longo de todo o ano e poder alugar uma casa? Uma proposta que faça da sua candidatura muito específica para resolver essa situação. Eu vou só fazer o enquadramento porque acho que é importante. Portimão é uma cidade que nas décadas de 50, 60, 70 foi a maior empregadora absoluta na indústria conserveira e cresceu muito em função do Rio Arado para o centro da cidade onde estava o antigo mercado, que depois foi deslocalizado. E criámos um casco velho, uma zona histórica muito grande, é ainda hoje a maior do Algarve, e por isso é que temos uma das maiores freguesias do país, que é a freguesia de Portimão,
porque tínhamos muita massa comerciante, muita massa vivida e a trabalhar ali. Depois, nas décadas mais fortes de turismo, na década de 80, 90, anos 2000, litoralizou-se ao longo da sua costa. E Portimão não pensou onde é que havia de crescer no seu nível, vou-lhe chamar 3.0, porque o primeiro foi do Rio para o centro e o segundo do centro e depois litoralizou-se. E eu acho que neste momento temos uma proposta muito concreta que é dar vida a uma nova centralidade a norte da Estrada Nacional 125. Qual é o plano? Mas isto, agora dir-me a Ana, mas como? O que é diferente dos outros? E com que dinheiro? E com que dinheiro? Eu vou dizer da seguinte forma, como pensando na questão de não deixar municípios fugirem para outros concelhos pelo tipo de tipologia. Nós pensamos, e basta ver o mercado municipal e aquilo que tem sido feito, das casas de habitação que a Câmara Municipal tem apresentado, sabemos que há 582 fogos que estão para ser reabilitados, e há os 700 que a Câmara apresenta na Estratégia Local de Habitação. Aqui, digamos que naquela zona, e atenção, que a Norte 125 há zonas que são RAN e zonas protegidas, mas há zonas públicas que ali dá para construir, e portanto ali pensar na tipologia. Para quê? Famílias monoparentais, para jovens, a tipologia, não diria também T0, mas também o T1, o T2, que hoje em dia não estão consignadas na estratégia. Se for eleito Presidente da Câmara, quantas casas vai construir? Eu diria que, e temos essa quantificação feita, neste momento o município tem possibilidade de recuperar perto de 1.000, 800. E nós temos que ter 800 dentro da estratégia local de habitação do município, que está por propriedade do município, 582 para recuperar e temos cerca de 700 em possibilidade de entregar. Eu diria que com o crescimento que temos, com a carência habitacional identificada, temos de pelo menos encontrar mais 1.000 casas para dar resposta ao que existe. E com este tipo de tipologia, acredito que não vou ver meus colegas de escola, colegas que jogaram comigo futebol, tantos anos estão em concelhos como Lagoa, que estão em Lagos, que estão em Monchique, e que eu quero que eles fiquem ali, numa zona que tem uma nova dinâmica, que é logo a entrada de Portimão, que entra pela A22, e que tenha serviços, que tenha bolsas de transporte, já lá iremos falar, mas pensar na tipologia e em parcerias, através da lei de alteração dos solos, como outros municípios fizeram na área metropolitana de Lisboa, a revisão de outras coisas, e conheço muito bem as políticas do território, e os PDMs, e os planos de pormenor, e etc., também estudei isso, e dizer que nesse âmbito, em estratégia municipal com promotores, definirmos as linhas, sendo depois o mercado é que regula, e sabemos disso, mas há uma coisa para terminar que todos sabemos, e que isto aqui é óbvio. Quanto maior a oferta, em consignação da procura, é que vamos conseguir definir preços mais atrativos. De outra forma, podemos dar a volta que quisermos ao globo, que é impossível. João, está de acordo? Também 1.000 casas, parece-lhe bem? Parece-me um número Propõe aceitável. 1.000 ou duplica? O que é que Ana, é a sua deixa-me proposta? dizer o seguinte, eu não quero cometer os erros que se cometeu muitas vezes, a dizer que a gente vai chegar e vai fazer 1.000, 2.000, 500, porquê? Porque o Carlos, embora esteja na Assembleia, sabe muito bem e tem experiência nisso, que quando nós chegamos lá dentro as contas não são bem o que estão cá fora. A sua experiência já é outra Assembleia, que é a Assembleia da República, Exatamente. que é deputado eleito precisamente pelo Algarve. E eu começava por aí, começava por uma das grandes medidas que o Chega apresenta, e o nosso Presidente André Ventura no outro dia falou, em Espanha, o IVA para em Itália, peço desculpa, o IVA para a habitação é 4%, o nosso aqui é 23%. E por aí começamos. Se nós queremos realmente a todo o país que estão, a habitação é um problema transversal a todo o país, não é de Portimão, a todo o Algarve e todo o país. E o Carlos falava, há pouco, nós não podemos ter investimento, não podemos ter mais hotéis, depois não temos onde as pessoas morar. Eu ainda no outro dia dei um exemplo muito claro. Imagino que nós neste momento arranjamos um médico, numa especialidade que até falta muitas vezes no nosso hospital, e uma professora. E têm 2 filhos. Chegam a Portimão, eles se tiverem que pôr os filhos na escola, provavelmente não têm vagas. Se for eleito Presidente da Câmara, como é que vai conseguir minimizar essa situação, ou alterar, ou reduzir? A primeira coisa que vamos ter que fazer é um levantamento do que existe, qual é verdadeiramente os prédios que pertencem à autarquia e estão abandonados e podem ser recuperados, principalmente para a habitação. E não vamos fazer o mesmo que o PS promete que a habitação primeiro é para os imigrantes e para os de fora. Não. Primeiro a habitação é para quem trabalha, que é para mas quem não mora tenha em tempo Portimão. para esperar por estudos e análises, como as famílias mais Ana, vulneráveis, mas também não podemos, vulneráveis. Eu compreendo, Ana, mas também não podemos estalar os dedos e pôr contentores as pessoas a morar dentro de contentores. Dúvida. Sabe que isto vai... Tudo isto leva o seu tempo. Vamos tentar, uma das coisas que nós temos para a habitação, e eu quero fazer isso referência, que Portimão seja o concelho de referência neste país, como o concelho mais célere, mais transparente em termos de projetos. O projeto entra na Câmara Municipal, tem todo um seguimento, só parará se tiver algum suprimento mesmo que seja preciso. A pessoa vai poder consultar, a Ana apresenta um, eu apresento outro, o Carlos apresenta outro,
Se eu apresentei primeiro, nunca o Dana vai ser deferido à frente, a não ser que haja um suprimento grande. Portanto, vai haver uma grande transparência neste ponto, tentar ser célere. Eu sei que este nosso país é muito burocrata, porque depois para um licenciamento é preciso os verdes, é preciso a APA, é preciso este, é preciso aquele. Não. Nós temos que mudar isso um bocadinho, sabemos que há prazos, sabemos que há leis e não podemos ultrapassá-las. E respeitar as regras. Mas penso que depois, mesmo dentro de quem trabalha, depois sabemos que há uns que despacham mais rápido, outros que despacham... Análise rápida do dossiê, agilidade no processo. Agilidade o mais rapidamente, basicamente é isso que está a dizer. E em termos da Assembleia... Mas comprometer-se com um número para já não o faz. Acompanhava mais ou menos o que o Carlos disse, sabemos que a necessidade é essa, não podemos esquecer não só fazer nova habitação, mas também conservar e reabilitar as que existem, porque nós sabemos que bairros que estão a necessitar de grandes intervenções, sabemos que há pessoas que não pagam renda há muito tempo, e isso também é uma coisa que é preciso averiguar, mas também é preciso ajudar essas pessoas a recuperar as suas casas. Eu penso que às vezes aquelas rendas mais pequenas, se a pessoa vir que a sua casinha foi pintada, um melhoramento foi feito, se calhar até é capaz de fazer um esforço e pagar a renda. Agora, já tem dificuldade em pagar a renda e depois vê a sua casa a degradar, vai ser muito mais difícil motivar essas pessoas. E, portanto, é um dos grandes problemas a habitação que temos, contar que seja a proposta do Chega, do IVA, à construção baixar para os 6% e depois reabilitar tudo o que for prédios que pertencem à Câmara Municipal e, como é lógico, pensar, e nós temos a mesma ideia, atenção, que não estou a copiar o que o Carlos disse, porque está no nosso projeto e eu no outro dia na minha apresentação falei nisso, realmente a cidade crescer e não só a habitação social, mas também há uma coisa que é preciso. Portimão precisa de prédios bonitos. Eu não preciso de arranha-céus, mas precisamos de prédios bonitos, de zonas bonitas. Nós temos o tal rio, a tal ria, e tendo um enquadramento bonito, os nossos jardins, os nossos passeios, as nossas casas, para a pessoa voltar e não fugir para os concelhos limítrofes, como disse o Carlos, e bem, que era às vezes para Lagos e até para Lagoa, não. Nós temos ali o coração do Algarve e é ali que temos. Precisam de respostas rápidas também, o mais mas sabe que na rápido habitação possível. Isso não é possível. Mas que é uma das mas grandes carências. o mais rápido possível. Isto é um claro sinal de uma economia local demasiado dependente do turismo. Como inverter esse cenário? É uma coisa é uma leitura correta da minha parte? Totalmente correta. E cada vez mais, e eu como há pouco dizia, e já se calhar fazendo de introito ao que vou dizer agora, Portimão afunilou-se numa cidade que tem um mês de agosto muito expansivo e que depois começa à espera nos meses seguintes até que volta agosto novamente. E nós olhamos para Portimão, e uma coisa que todos os que aqui estamos sabemos, a Ana sabe, o João sabe, Portimão tem características geográficas de facto únicas e ímpares. Eu digo isto não com o sentimento de ser portimonense, nascido e criado lá, mas temos ria, temos rio, temos mar, temos zona de barrocal, temos serra, temos tudo aquilo que uma cidade não consegue ter. Nós podemos conviver no mesmo dia em diferentes realidades totalmente distintas. Mas Portimão tem outras... O que está a acontecer para os jovens? E ainda é a questão da habitação e outras questões, mas sobre potencializar Portimão nesse aspecto, e não só Portimão, o Algarve tem esse desígnio que acabou por ser positivo durante muito tempo e é o que nos trouxe aqui, a sermos uma bandeira nacional em todo o mundo, toda a gente conhece o Algarve, mas temos de trabalhar de outra forma. E se olharmos para Portimão, vemos o seguinte: Portimão tem um porto de cruzeiros, por exemplo, tem uma ligação aérea através do aeródromo dos Montes de Alvor, na freguesia de Alvor, que liga a Cascais, que liga a Viseu, que liga ao país continentalmente, e temos o autódromo, que é um projeto de interesse nacional e que atrai muitos eventos e que pode ser um polo tecnológico integrador e agregador. Trabalho bem feito nos últimos anos, 50 anos, do Partido Socialista. E se vocês estão então os dois de acordo? O Partido Socialista fez coisas bem também em 50 anos. Não conseguimos dizer que fez tudo mal. Eu gosto muito, tenho um grande sentimento pela minha terra e houve muita obra bem feita pelo Partido Socialista. O Partido Socialista teve bons autarcas também e seguramente aos dias de hoje continua a ter pessoas competentes e que trabalham bem. Essa para mim não é a questão e eu tenho uma relação cordial com todos eles e há muitos anos que os acompanho no órgão municipal, na Assembleia. Há sempre um mês, não é? Tenho um pensamento diferente. Ana, se eu achasse que estava tudo bem, eu não seria candidato à Câmara, porque diria, está tudo bem, fica quem está. Se eu sou candidato é porque acho que deve haver uma estratégia, uma alteração daquilo que tem sido vindo a ser feito nos últimos anos. Como é que cortamos esse ciclo vicioso da dependência económica do turismo? Eu ia agora chegar aí com esta volta. Nós fomos cidade europeia do desporto há poucos anos. Tivemos a possibilidade e atraímos imensos desportos, imensas pessoas e podíamos ter feito mais nas infraestruturas, embora tenhamos um concelho com muitas boas infraestruturas, mas eu vou dar esta nota. Os países que não têm as condições climatéricas como nós procuram cidades como Portimão para desenvolver eventos, turismo desportivo.
eventos é para nós época baixa, que tanto precisamos, para ter hotéis cheios, para ter restaurantes a funcionar, para ter atrações. Por exemplo, turismo cultural. Nós atraímos ainda hoje orquestras para Portimão. Porquê nos meses de verão? Porquê não noutra época? E outra coisa que ia dizer, Portimão é a única cidade abaixo do Tejo, acho que não cometo nenhuma inconfidência, que sabemos que tem 2 polos de ensino superior, um público e um privado. Somos inclusive o único curso de Direito abaixo de Lisboa. Por que não ter uma verdadeira cidade universitária pensada dessa forma e consiga, em determinadas alturas do ano, início de ciclo académico, festas estudantis, atrair outros jovens com outro tipo de eventos? Ou seja, manter este turismo não O só turismo, na época do verão. eu quero só deixar uma uma coisa clara, Sim. Ana, que é, eu tenho muito respeito e cresci a amar o turismo de Portimão de verão. Tenho muito respeito pela época balnear, pela nossa praia, Que, atenção, por tudo. que dá emprego a muitas A muita pessoas. gente, é o grande motor que nós O temos. turismo não é Mas uma acho fatura que só negativa. podemos continuar a ter agosto. Eu espero que connosco na Câmara que seja agosto e volte a ser julho e junho e até maio, mas que nos outros meses continuemos a ter Portimão cheio e que usemos aquilo que temos. O Porto de Cruzeiros também, não falei disso porque identifiquei as estruturas, ou o autódromo para potenciar quem vive em Portimão ou quem quer ir viver noutras alturas do ano. Mas será, E este, será este o único caminho, João? Ou como atrair novas empresas para o Conselho? Ou seja, criando assim novos postos de trabalho? Ou acha que o caminho é mais este caminho do turismo cultural, do turismo desportivo? Ana, nós no Algarve estamos limitados um bocadinho a isso. Há bocado foi referido pelo Carlos, realmente já tivemos ali uma grande indústria conserveira em Portimão, de referência nacional, e perdemos isso. Neste momento, como é lógico, o nosso grande atração de importância é o turismo, é isso que faz mexer não só Portimão, mas como todo o Algarve, mas realmente temos que seguir isto. O Portimão já deveria ter uma universidade há muito tempo, e atenção que de referir que desde 2006 que foi falado num polo, não sei das quantas, depois já se falava numa cidade. Tem que ter, Portimão tem que ter um campus universitário. Há tem que decisões ter que não estão só nas mãos do poder autárquico, nós também sabemos isso. Sim, não é? Não, Mas mesmo assim acha que... Tem que estar no poder autárquico, porque se nós consultarmos todos os programas do Partido Socialista desde 2006, mas mais particularmente 2007 para cá, em todos os programas estava um campus universitário. E não me acredito que ao fim destes anos, quase 20 anos, que é agora que se vai fazer. As pessoas lá em casa já não vão nestas promessas. É por isso que as pessoas em Portimão não sentimos na rua. fazer diferente? Nós vamos mesmo fazer uma universidade, concretizar mesmo uma universidade em Portimão, sem sombra de dúvida, com alojamentos e uma área toda envolvente. E é como estava a dizer o Carlos, claro que se nós tivermos um ambiente universitário em Portimão, tudo bem, temos agora o Instituto e temos o Polo, mas isso não traz aquela vida de uma universidade, não, sem sombra de dúvida. Mas para ter uma universidade tem que ter condições, tem que ter casas e habitação para que acompanhe todo esse desenvolvimento. Terá que ter, como é lógico, as residências para estudantes. No mínimo para uma grande percentagem dos estudantes, porque dado o problema que estamos com a habitação, que eu penso que ele ainda vai durar alguns anos, temos de ter isso assegurado. E depois a zona envolvente vai mudar por completo a cidade. Uma universidade muda por completo uma cidade. Nós já vimos que... É mais vida, é isso que me está a querer dizer? Traz mais vida. Eu não estou só a falar na quinta-feira universitária, em que os universitários saem para jantar e para os seus convívios normais, e depois a própria semana académica. Traz tudo. Traz pessoal auxiliar, traz professores, traz cursos atrativos. Lá está, nós já andamos muito tempo a remendar na Universidade do Algarve o curso de Medicina. Ana, nós se tivéssemos há muitos anos um curso de Medicina completo no Algarve, muito provavelmente não tínhamos o problema que temos hoje de profissionais no país, mas principalmente no nosso Algarve. Eu costumo dizer, Ana, que nós podemos ter um milionário que aterra no Algarve. Um filho parte um braço. Em Portimão, está sujeito a sair de Portimão, a ir para Faro e de Faro acabar em Lisboa. Diga uma coisa, se for essa pessoa, vai dizer aos seus amigos para voltar, que venham para Portugal passar férias? Claro que não vai. Portanto, o Algarve, não só Portimão, mas o Algarve todo, e o Carlos falava nisso, que tem de ser uma envolvência, nós temos que pensar sempre no local, mas também global, e precisamos destas infraestruturas todas. Não é o adiar, não é... se repararmos no programa que o PS tem, que apresenta as ideias, elas já vêm desde 2007.
E eu não acredito que os portimonenses vão acreditar que Tocou vai aí ser agora que vai ser feito. Tocou aí num ponto que eu também acho bastante relevante e que acredito que seja bastante relevante para quem nos está a ver neste momento, que é a questão do Hospital de Portimão. Tudo isto é bastante interessante, essas ideias parecem bastante interessantes e que poderão impulsionar a vida no Conselho, mas é necessário também ter capacidade de dar resposta. E uma delas na área da saúde, que já tem dificuldades em dar resposta. O Hospital, corrijam-me, por favor, porque eu fiz uma pesquisa, e às vezes pode a pesquisa estar errada, mas tem dificuldades em dar resposta a uma especialidade como, por exemplo, a de pediatria. Não sei se esta situação já foi resolvida ou não sei se vocês também têm essa informação. Portanto, a população precisa de um melhor hospital com respostas às exigências de uma sociedade do século XXI. Claro. Há várias questões que poderão responder à ausência e lacunas de serviços hospitalares no Hospital de Portimão dentro da ULS do Algarve. Mas vamos ver uma coisa sobre o hospital. O hospital em Portimão é um dos maiores empregadores, para não dizer o maior, que a cidade tem. E tudo bem com isso. Estudos da própria Unidade Local de Saúde dizem que mais de 50% dos profissionais de saúde vêm de concelhos vizinhos. E está tudo bem com isso. Ou seja, não vivem em Portimão. Sim, e está tudo bem com isso. Em Faro também acontece que vão de São Brás, vão de Olhão, vão de Tavira, é tudo certo. Aquilo que eu queria dizer é, nós temos um hospital que afunila muito, está tudo interligado. Eu já lá vou à habitação, mas a mobilidade é uma zona caótica à entrada e saída do dia, às horas mais de manhã, às horas ao fim do dia, mas em primeiro lugar é dar condições aos profissionais para olharem para o hospital como uma coisa que possibilite ter habitação cá, e já falamos de habitação. A mobilidade, eu vou dar uma nota, por exemplo, sabendo nós que é um grande polo onde chegam muitas pessoas para trabalhar, nós temos uma ideia concreta, na zona inicial do Conselho, a norte também da 125, de criar uma bolsa de estacionamento que tenha um transfer assegurado a 100% pelo município, em que os profissionais deixam o seu carro com valor residual. Isto é uma prática muito comum na América do Norte, por exemplo, e porque é o valor residual e não a custo zero? Por questões de vandalismo e para as pessoas estarem seguras que o que é pago não é abandonado. E que as pessoas possam, os profissionais chegam e são transportados nas horas, nomeadamente mais de ponta, tranquilamente, confortavelmente, daquela zona para o hospital e também para os serviços municipais, a zona mais central da cidade. Também temos essa ideia, porque estou a falar do mesmo foco, com a Associação Turismo Portimão, em reuniões que tivemos, ter uma mesma bolsa de estacionamento que o faça o mesmo para a restauração e zonas turísticas, Praia da Rocha, Tomás Cabreira e Alvor. Mas eu ia dizer do hospital, eu até sou de saúde, venho de ciências farmacêuticas e trabalhar a vida toda quase em saúde, mas dizer o seguinte, a nível de especialidades, as pessoas e os profissionais dá para ser fixados quando têm condições para fixar a sua família. Falamos da educação, se não tivermos creche é complicado. Temos que pensar numa creche que dê resposta aos profissionais de saúde, aos professores e também a outros profissionais qualificados que escolham Portimão. A nível de mobilidade as pessoas vêm, mas sentirem o conforto de não passar horas e horas no trânsito. Eu conheço casos de pessoas minhas conhecidas, não de Portimão, que desistiram de Portimão porque não tinham qualidade de vida. Têm que ter esta qualidade de vida de ir trabalhar em conforto. E depois outra situação também, podíamos falar agora, ao longo do ano, ter a tratabilidade de eventos, mas eu queria focar nos serviços. Tem que haver, de facto, um hospital que é um serviço de qualidade e excelência, e deixar esta nota. Os profissionais de saúde do Hospital de Portimão merecem uma nota de grande relevo, porque tem uma afluência muito grande durante os meses de verão e durante o ano, e dão resposta a muitos concelhos. É um hospital que devemos preservar e estimar muito as pessoas que lá estão, e conheço muitas que lá trabalham, e dizer que, a nível de serviços, as lacunas dos serviços não é pelo hospital, é porque a cidade não confere possibilidade dos médicos e profissionais fixarem em Portimão. Se a Câmara fizer o seu trabalho, e sobre habitação... E uma proposta específica para... Sim. A nível de parque habitacional, por exemplo, conferirmos a possibilidade, o município anunciou 12 fogos para acolher profissionais, 12 é insuficiente, quer para professores, quer para médicos, acho que concordamos, eu, a Ana, o João e quem nos ouve lá em casa, é insuficiente. Temos um parque qualificado, mas que seja estrategicamente com o Conselho Municipal de Saúde, em que tenhamos noção, e com o LS, e com as USFs, e consigamos congregar tudo isto. Mas sobretudo dar outra nota que é muito importante. Rapidamente. Muito rápido. Também gostaria de ouvir das USFs tipo C, que o Governo anunciou 20 no país, 5 só no Algarve, e que vem dar resposta a famílias, a pessoas sem médico de família. É muito importante termos também estes cuidados e termos um município que é atuante, que tem uma estratégia municipal de literacia em saúde, que se preocupa em desafogar o hospital. Se tivermos um SF tipo C, vamos estar a tirar pessoas das urgências, vamos estar a tirar fluência dali para outros lugares. De um centro de saúde. Estou a falar de um SF tipo C, que vai ter médicos... Para os seus eleitores perceberem o que está a dizer. Basicamente, vamos atribuir médico de família a muitas pessoas que não têm, porque nós temos 3 tipos de... a ACES, do Sotavento Central do Barlavento, onde ainda existe uma grande carência de médicos de família no Barlavento, e nós temos de dar esta resposta. E Portimão
Portimão tem tipo B, tem muita gente lá está, no Centro de Saúde em Portimão, SFs, a tratar disto, mas temos de ter esta estratégia aqui, aqui é o município que trabalha. Aqui não depende também do LSO, depende do município. O município ter uma estratégia que dê resposta. João, gostava de ter a sua perspectiva sobre esta situação do Hospital de Portimão e como resolver esta situação. Como sabem, o Hospital de Portimão não é uma competência do município, depende do governo. Mas nós podemos ajudar. Claro. Podemos ajudar exatamente nisto. Podemos ajudar estes profissionais com o exemplo que eu dei há bocado. O médico e uma professora, se vierem para cá, se não tiverem onde morar e não tiverem onde pôr um filho na escola, não vêm. Portanto, esses médicos que nós tanto precisamos, principalmente em algumas especialidades, têm que ser apoiados. E numa primeira fase, depois se o município tiver que disponibilizar, se for isso que o município tem que fazer, é a primeira medida que vamos ter. Que não seja por causa da habitação, porque um médico deixe de vir para o nosso Algarve. Porque vamos pagar todos a casa da pessoa. Vamos. Mas sabemos que chegamos a um hospital, não vamos ter 29 horas de espera, como no outro dia teve uma colega minha com uma pulseira. 29 horas de espera. Ao fim de 5 horas ela foi perguntar e disseram que ainda tinham 24 horas. O meu próprio pai no outro dia teve 9 horas no hospital de Portimão. Isso não pode acontecer. E como disse o Carlos, realmente os centros de saúde têm que ser o primeiro apoio. É lá que temos de ter médicos, porque as pessoas às vezes com uma simples constipação vão a correr para o hospital. Porque o centro de saúde já está fechado, ou vão de madrugada para o centro de saúde e depois já não vão ser atendidos. Então no hospital, pessoas que com menos posse, muitos já recorrem Sabe dizer, João, se todos os habitantes do concelho têm um médico de família? Já têm um médico de família? Não há um médico de família. Ao contrário do que prometeu António Costa há uns anos, que todos os portugueses iriam ter médicos de família. E não há médicos de família para toda a gente em Portimão e no Algarve todo. E, portanto, é por aí que temos... E aí já é uma competência, a Câmara aí já pode intervir mais nos centros de saúde. E, portanto, é criar dar o máximo das condições para atrair as pessoas. E lá está, se tivermos o tal curso no Algarve de Medicina, costumamos dizer, mas se tiver o curso, vem muita gente fora, vai-se embora. Vai. Só que vamos pensar uma coisa, imagina que vêm 20 estudantes, agora não vem nenhum, imagina que vêm 20, são de fora e 2 ou 3 de cá. Mas depois desses 20, se calhar alguém acaba por namorar, acaba por casar, acaba por comprar uma casa. Olha que clima porreiro aqui no Algarve, tem aqui um hospital, que melhor para uma universidade com um curso de saúde, com um hospital daqueles ao lado. E, portanto, valorizar muito, que eles são às vezes... Mas enquanto a universidade não chega? Não chega, é a Câmara Municipal, em termos do hospital, o poder autárquico pode apoiar fazer? Em termos de habitação esses profissionais, que é a única coisa que praticamente pode fazer numa primeira fase, e depois tentar nos centros de saúde que haja médicos. Se for eleito Presidente, vai pressionar também o Governo nesse sentido? O Poder Central vai... Sem sombra de dúvida, aliás, e deixe-me aproveitar a oportunidade, porque no outro dia quiseram interpretar mal o Chega, e até fui eu, na Assembleia da República, quando foi o debate sobre os projetos apresentados para a construção de um novo hospital, não de Portimão, mas só de forma uma coisa muito rápida. Depois quiseram fazer um aproveitamento que nós não votámos no projeto do PCP. Claro que não votámos. Foram 7 projetos, salvo erro, apresentados. O único que nós não votámos foi no PCP. Depois quiseram nas redes sociais dizer, estão a ver, o Chega está contra o Hospital Central do Algarve. Por amor de Deus, se alguém que defende o Hospital Central do Algarve há muitos anos, fomos nós. Nós só votámos contra porque o PCP tinha lá que era só investimento público. E eu não sei se vai ser público, se vai ser privado, se vai ser público ou privado. O que interessa aos algarvios é rapidamente aquele hospital. Vai ter muito tempo ao longo da sua campanha eleitoral para esclarecer esse ponto com toda a clareza, com certeza. Só um bocadinho. E só para terminar esta questão. Para terminar, e é como o Carlos diz, e em termos depois da mobilidade, que penso que vamos falar dela. Vamos falar já a seguir. Claro que é importante isso também. Claro, e é esse o tema que eu gostaria de vos ouvir agora. Claro. Como facilitar, como criar até mobilidade entre freguesias, até as pessoas poderem se deslocar entre as freguesias e não passarem horas infernais num trânsito, pagarem imenso dinheiro para poder estacionar um carro. Medidas concretas. Eu peço-vos medidas concretas para que os vossos eleitores que estão a ver neste momento percebam de facto qual é a vossa proposta. Eu tenho que começar por uma, até para vermos que nem tudo o Partido Socialista planeou mal. Há mais tempo do que aquilo que eu nasci, há 40 anos, o Partido Socialista arquitetou vias de escoamento. Em quem é de Portimão sabe, a V6 todos conhecemos, a V3. Nós temos a V2, a V5 e a V10, que ligam precisamente para escoar por fora até ao nó de Alvor e etc., projetadas por arquiteto Marreiros, há 40 anos projetadas e que não saem do papel. Chegámos a eleições... E sabe porquê? Sei, porque a abertura de concurso não é feita. Agora abriram um concurso público para lançamento de uma das partes, de uma etapa da V2, que liga até ao nó em Alvor e depois tem uma continuidade até ao resto da vila. Mas a questão é,
É preciso concretizar com um planeamento estratégico isto. Ver que atualmente, até vou mais longe, e está consignado no nosso programa, que temos uma visão estratégica e de políticas do território de projetar uma variante a norte, que será circular não porque não circula, mas uma estrada que fará quem venha dos concelhos como Lagoa e quem vem mais para esta zona, a Sotavento, não tenha que entrar na cidade para ir para Alvor e possa fazer a travessia por fora. É o concelho que mais pessoas entram e saem todos os dias, é Lagoa, pela proximidade da Ferragudo e ao Parchal. Bolsas de estacionamento é muito importante, como disse, com transportes públicos e um passo intermodal, à semelhança do que existe noutros concelhos. E trabalhei nessa matéria precisamente num concelho como Cascais. Estou muito à vontade para falar sobre isso, em que as pessoas, através de formas digitais, têm acesso ao transporte público, a horários, para estacionamento, conseguem ver bicicletas, mobilidade suave é muito importante, projetar as ciclovias que estão previstas no PDM, que está em revisão e nunca foram feitas, ligar Portimão a Alvor e Alvor à Mosteira. O plano diretor municipal não é revisto há quanto tempo? Neste momento só teve um processo de revisão, já devia ter sido revisto há muito tempo agora, há sensivelmente, estamos na década que devia ter sido revisto, estamos há 6 anos a debatê-lo, a nível de órgãos fiscalizadores, Assembleia Municipal e Câmara. Plano diretor municipal, que é estratégico para o acesso a fundos nacionais e fundos comunitários. Determinante. Mas dizer outra coisa também sobre mobilidade. Já falei das vias de escoamento, a V2, V5 e V10, seguramente, e por isso é que temos pessoas no projeto que estudaram, eu próprio, a Administração Pública e Política do Território, que sou licenciado nessa matéria, mas ver como a cidade vai crescer projetada com essas vias de escoamento. Bolsas de estacionamento já falei, mas eu queria falar de uma coisa para os portimonenses. A rede de transportes tem que ser integrada, eu já falei há pouco com o investimento do orçamento municipal e tem a quantificação toda feita por eixos, qual o custo previsto a nível de mobilidade. Aqui basta ver outros, mas falamos entre 2 a 4 milhões de euros e posso confirmar estes números na íntegra para desenvolver a aquisição de novas viaturas de transporte projetadas à mobilidade mais sustentável de hoje em dia, à elétrica, à de hidrogênio, àquilo que tínhamos que estudar para ver como, mas adquiri-los para fazer o transporte de shuttle quase de funcionários e trabalhadores, mas eu queria falar de outra coisa muito importante, e tudo isto ligado com as artérias de via de escoamento, que é os residentes. Nós não podemos falar disto sem falar dos moradores. E eu quero falar das pessoas que vivem no centro de Portimão, e é por isso que as pessoas deixam de lá estar. Que para mim continuará sempre a ser o centro mais bonito do Algarve, eu gosto de todos os concelhos. As pessoas hoje em dia saem de manhã não sabendo se ao final do dia ou à noite conseguem estacionar o seu carro. Tenho uma proposta muito clara, que existe em Portugal, em Lisboa, mas existe em grandes capitais europeias, que é o duplo visto. O duplo visto permite o seguinte, a pessoa sai, mas à noite há uma zona delimitada, porque a pessoa é assim, eu tenho o visto, para quem não sabe como funciona e quem nos ouve lá em casa, eu tenho o visto residente atribuído, porque reside, está tudo certo. Eu posso chegar a uma hora, se Portimão não tiver um sítio para estacionar, eu posso ter o visto, mas não consigo estacionar. E eu quero garantir que as pessoas podem ir às compras e buscar os seus filhos aos treinos, à escola, e que chegam a partir das 6, 7 no seu fim do dia e têm uma bolsa onde aquele estacionamento durante a noite é exclusivo para quem tem e quem é residente ali. E, portanto, isto, a nível de mobilidade, tem de ser tudo pensado e também pensamos nisto. E uma coisa só que esta tenho mesmo que dizer. O município projetou e estudou zonas de estacionamento e parques. Nós temos no nosso programa 2 parques na Praia da Rocha, no Tarique e na Mata da Rocha, que contemplam 500 e 700 lugares de estacionamento. Ao pé da José Buizel, 520 lugares de estacionamento. Ao pé do Mercado Municipal, mais 200 lugares de estacionamento. E, portanto, estamos a projetar em terrenos públicos, em que já tiveram estudos feitos pelo município socialista, que apenas não concretizou. Tudo muito interessante, mas vai fazer isso com que orçamento? Portimão tem um orçamento de 90 milhões de euros e orçamentaram para mobilidade cerca de 17 milhões de euros nos últimos 8 anos. Tanto na Assembleia Municipal tem a garantia disto. Aquilo que fizemos aqui, eu vou lhe dizer, sabe quanto é que custa? Quanto? Custa um evento de noitada, custa 1,5 milhões de euros. Um evento que não tenho nada contra, deve ter comerciantes de Portimão mais do que o que lá tem, e eu estive lá, andei lá, encontrei-me com o João lá no evento, mas temos que pensar Portimão e, se for preciso, projetar estrategicamente eventos para outra altura ou retirá-los, suspendê-los para esse dinheiro investir, mas eu digo, uma noitada paga o que eu lhe acabei de dizer. 1,5 milhão de euros. João, é tudo muito bonito a questão da mobilidade, como é óbvio, mas também é preciso estradas, Ana, infraestruturas. Com papas e bolos enganam-nos todos, mas os portimonenses já não são enganados, nem vão continuar a ser enganados pelo Partido Socialista. Como é lógico, há prioridades. Eu gosto de festas. No caso diz, encontramos-nos no outro dia, encontrei-me com o atual presidente de Vila, uma festa bonita, a festa de Sardinha é uma festa para manter sempre. Agora, não vai acabar com as festas, ou vai? Não, é isso? Não vou acabar com as festas. Penso que nenhum de nós tem essa ideia, porque faz parte da cultura, faz parte já do programa da cidade no verão. Agora, há prioridades, Ana. Se me disser que tem que acabar durante alguns tempos com algumas festas, não a da Sardinha, que essa é emblemática já da cidade de Portimão, mas diminuir os custos de uma festa para ter mais habitação, para ter mais transportes, para ter mais vias, isso não tenha dúvidas que a nossa prioridade vai ser primeiramente os portimonenses. Não vamos falar de festas, Ana e João, se me permitem dar uma nota de uma coisa para ser clara. Eu pergunto se vou acabar com as festas. Não tenho essa intenção.
mas há uma intenção que tenho clara. E vou falar, festas que utilizem o areal da Praia da Rocha durante a época alta, em que já temos muita atração, se calhar vão ter que ser estudadas estrategicamente, e lamento que o município, a 6 meses de eleições autárquicas, tenha feito uma renovação de contrato com uma delas, com o promotor por mais 5 anos, não sei se já sabem o resultado antecipado de 12 de outubro, eu e o João não sabemos se somos candidatos, mas dizia o seguinte, se calhar sim, Portimão como outras cidades, como Barcelona, como Amsterdão, vai ter que pensar um local que não seja aquele e que seja diferente. Queremos que os promotores venham para cá, mas porventura no outro local, até com mais acessos, com melhores serviços, com balneários, mas que as pessoas venham. Mas que uma joia da coroa, a praia mais conhecida do país, a Praia da Rocha, não tenha que ser sujeita, nos meses altos que não precisa, a estar totalmente ocupada, em que nem os portimenses só podem ir. E sobre essa festa, digo aqui, tenho uma clara questão de mudar. Sim, não precisamos ter aquela massificação daquelas grandes festas ali, porque as pessoas que vêm, acabam por estar na festa, não saem dali da festa, vão dar um mergulho e voltam para a festa. Esqueçam isso. É só por dizer que está no areal, mas se tivermos uma boa zona envolvente... Permite-me, João, eu acho que a festa atrai economicamente e traz dinheiro ao concelho e a economia funciona. Isso está fora de questão. Está fora de questão. Só para ser claro. A tal zona a norte, e nós temos grandes projetos para a zona a norte da cidade. Mobilidade e as estradas. Há mobilidade. Eu apetece-me dizer, vai 1, vai 2, vai 3, vê 5, vê 6. O Presidente Vila vá-se embora neste momento, porque já não vai a tempo de nada. Estas propostas estamos a falar... Se o João for eleito, vai a tempo de tudo. Portanto, o que é que propõe? Não é a tempo de tudo, é tempo de concretizar, Ana. Nós temos um Partido Socialista que tudo o que está aqui, eu tenho aqui desde 2002 o levantamento de todos os programas, que já está lá a V2, a V10, a V6 e vê por aí afora, Ana. Já chega de promessas, não é agora que vai fazer. Portanto, as coisas têm que sair do papel e têm que ser concretizadas. Agora, há um bocado fez uma pergunta e bem, Carlos, então é dinheiro para isso? Pois é, nós não podemos esquecer que este governo PS hipotecou a nossa cidade durante muitos anos. Foi um grande resgate. Isto foi uma vergonha a nível nacional. E agora foi de presidente para presidente. Ninguém foi preso, houve umas detenções e nada aconteceu. Quem é que está a pagar isso, Ana? São os portimonenses cujos impostos, com das águas mais altas do Algarve, do IMI mais altos do Algarve, assim é fácil governar. Mas sabe o que eu acho que é importante agora? É perceber como é que o João vai marcar a diferença. Ana, vai fazer diferente o quê? O marcar a diferença, como eu lhe digo, primeiro ver efetivamente as contas que estão lá dentro. E depois, passo a passo, vamos concretizar estes projetos que nós estamos a apresentar. É lógico que os projetos são identificados, os nossos, o próprio projeto do Carlos e do Presidente Vila anda quase tudo à volta do mesmo, a habitação, a educação, a segurança, que aqui ainda não falámos, mas espero-se depois nos derem um tempo para falar, é muito importante. Isto é preciso pôr no papel. Agora, o município já saiu do plano, já tem outra margem de manobra que não tinha até agora. É evidente que qualquer um de nós que vá para lá governar aquele concelho vai ter grandes dificuldades. É como eu lhe digo, vamos por prioridades, Ana. Se tiver que não fazer Mas, evento... eu tenho que fazer aqui uma confissão. Eu estou-vos a ouvir provavelmente há cerca de 20, 30 minutos e não vejo diferenças. Não, eu fico feliz de ver que o João acompanha as ideias que tenho vindo, portanto é sinal que estamos a pensar corretamente. Antes de entrarmos na questão da segurança, claro, tenho que vos fazer esta pergunta: o que é que vos diferencia um do outro no ponto de vista de propostas? Seguramente há várias coisas que diferenciam, teremos pensamentos diferentes sobre várias áreas e especificamente pontualidades não. Acho que é sinal que Portimão entende que tem que haver uma alternativa e uma alternância de estratégias, porque efetivamente a identificação e o scope de como está Portimão está identificado, é isto. E eu até vou dizer o seguinte, Ana, eu acredito que isto nem é ideológico, é de uma base sociológica de pensamento. Se tivessem aqui, que não estão, e lamentando esse facto, o candidato do Bloco de Esquerda, o do CDU, eu acho que iam concordar connosco também, iam referir estes pontos, sinceramente. E inclusive acho que o Partido Socialista também sabe que são estas lacunas, que não conseguiram concretizar. Portanto, haverá coisas que nos diferem, seguramente a nível de vias, a nível de estruturação, a nível de planificação, de ligação às outras cidades. O que é que diverge do candidato, Carlos? O nosso programa tem 10 pontos-chave e provavelmente a prioridade do programa, neste caso o PSD, CDS e Iniciativa Liberal, poderá a alternância, lá está. Nós podemos ter aqui, por exemplo, temos segurança, saúde, educação, habitação, mobilidade, turismo, comércio local, ambiente, cultura e desporto. Provavelmente o Carlos... Diz a mesma lista. Não, a prioridade, não sei porque ainda não tive a oportunidade de ver o programa, será a mesma. Há uma coisa em comum, Ana, e ao bocado eu confidencializava com o Carlos ali, antes de estarmos aqui,
que é nas ruas, sente-se isso. As pessoas querem uma mudança. As pessoas querem uma mudança. Agora, acredito que essa mudança será disputada entre o Chega e o PS. Ou em si? É só pela cor partidária que vos apoia? É essa a diferença? Não leva a mal e as pessoas lá em casa vão nos compreender. Se houve um partido que apareceu há 6 anos, um partido com coragem, um partido de ruptura, lá está, eu não sou de Portimão, toda a gente sabe que não sou de Portimão, mas conheço bem a cidade, conheço bem o concelho. Se ganhar as eleições, vem viver para Portimão? Não, eu moro em Burgal, eu moro muito perto de Portimão, estamos a falar em 20 minutos, não vou mudar a residência. Mas deixa o Parlamento, deixa a Assembleia da República, deixa Lisboa. Certíssimo, isso é no dia a seguir, quer dizer, no dia que tomar posse, como é lógico, o meu foco mesmo que seja só vereador? Não, se for vereador não há necessidade de deixar o cargo de deputado, porque há muitos deputados que são vereadores e até presidentes da Assembleia Municipal. Isso não, alguns deixam, outros mantêm. Sim, mas Ana, isso implicava que tinha que voltar para o meu antigo emprego e, portanto, é bom manter-me, se estiver, manter-me dentro da política, porque o pensamento está ali, a ordem de ideias está ali, portanto, o que nos diferencia é isto. Eu acho que o nosso partido, neste momento, é o partido mais corajoso para a ruptura, é o partido que está com mais coragem, não estou a dizer que não tenha para falar. O PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, falta-lhes coragem? Eu diria que aquilo que assenta e que as pessoas que me conhecem politicamente em Portimão sabem, e nem vou justificar, é a coragem e o pensamento político. Mas eu vou dizer o que é que acho que difere. E nada contra, respeito, tenho pessoas minhas conhecidas nas listas, em todas elas, todos os partidos. E agradeço muito que haja pessoas em 2025 que tenham a liberdade profissional e pessoal de se poder candidatar e contribuir para a sua terra. Todos eles. Aqui acho que não há partidos, são portimonenses que querem contribuir. Mas eu acho que aquilo que difere, eu vou dizer o que é, Ana, acho que é a minha equipa. Eu, por exemplo, tenho um candidato à Junta de Freguesia de Portimão, falávamos do campus universitário. Foi o primeiro portimonense presidente da Associação Académica do Algarve. Vivemos numa altura em que todos dizem, os jovens têm a oportunidade. O meu candidato à Junta tem 28 anos. Não teme que seja considerado demasiado jovem? O Fábio Zacarias? Não, o próprio Carlos, sim. Acho que o meu percurso, imagino o seguinte, eu poderia responder a isso. Eu acho que, tendo os cursos académicos concluídos tendo trabalhado em várias empresas, tendo o meu próprio negócio, que me confere liberdade pessoal e profissional, em que eu criei as minhas empresas, eu sei o que é empregar pessoas, pagar salários, eu sei o que é viver no dia-a-dia, acho que até tenho um grau de maturidade muito superior a pessoas que estão à beira de entrar na reforma. Mas dizer-lhe o seguinte, o que difere é a minha equipa. Tenho um candidato à Junta novo porque digo que não é só os políticos de hoje em dia, e eu não sou profissional da política, eu sou um portimonense que dá a opinião dos portimonenses sobre isto e vou diferir ao longo do processo de opiniões de governo, já ouvi aqui falar de questões, ainda agora, não sei se havemos de falar de educação e dos contentores, poderei falar disso, mas eu vou dizer o que difere, é a minha equipa. Temos um candidato à Junta que foi Presidente da Associação Académica e que tem um objetivo claro de dinamizar pela sua idade, ter uma empresa dele próprio com qualidade de eventos, criar uma dinâmica, o bairro digital em Portimão. Tem candidatos que são em Alvor mais maduros, podemos ir por aí já com os seus 50, Carlos, que são dali. A entrar quase nos minutos finais então, e eu gostava ainda de falar precisamente de educação e de segurança, se estivessem de acordo. Claro, todo o interesse. A sua equipa também é ótima, não é? A minha equipa também é ótima, eu tenho duas verdadeiras É natural que cada um de vocês defenda a vossa equipa. Porque eu vou na rua, quando vou com a minha equipa, e as pessoas já me vão reconhecendo, como é lógico, pelos outdoors, porque eu há 2 anos e meio que ando em Portimão, principalmente no mercado e na Rua das Lojas, abandonada, o nosso centro abandonado pelo governo socialista, e as pessoas já me vão reconhecendo. Mas é confortável que eu vou na rua e vejo, por exemplo, o Mário Espinha, vejo a doutora Esther, vejo o Paulo Bernardes, vão comigo e eles conhecem toda a gente, as pessoas conhecem bem a cidade. Claro. Só dizer, Ana, que muitas vezes, não estando a querer falar mal dos jornalistas, mas o que eu disse ao Carlos, eu não estou de acordo, o é muito jovem. Eu não fiz uma afirmação, eu fiz uma mas pergunta. Esse estigma do é muito jovem, do João não é de Portimão, nós já não podemos ir por aí. Temos que, a pessoa pode ter 25 anos, 30, ou nunca ter morado em Portimão, mas conhecer, como eu conheço, e a pessoa tem que ter competência e tem que ter coragem. E, portanto... O João tem filhos? Parece que estou lá a ajudar. Tem filhos? Tenho um filho que começa amanhã na escola primária. Ainda é pequenino. Porque se fosse um adolescente como o meu... Nascido no Algarve. Se tivesse um filho adolescente como o meu, a pergunta que eu lhe faria, mas faço a pergunta de qualquer forma, mas esquecendo o seu filho. Deixa-o sair à noite em Portimão? Ou seja, é seguro um jovem caminhar nas ruas de Portimão? Ana, deixa-me dizer isso, porque para quem diz que eu não conheço Portimão, eu há cerca de 30 anos, éramos jovens, vínhamos de Sagres,
as noites onde nós vínhamos era para Portimão, Albufeira, Lagos, dependia, a Horta 2, e quando ainda funcionava, portanto eu fiz muito, andávamos até às 2, 3, 4, 5 da manhã, sem problemas nenhum. Hoje sabemos que isso não é, penso que querá entrar na segurança. E gostava que me apresentasse uma medida específica da sua proposta para a Câmara quanto à questão da segurança. As duas maiores são muito simples, criação urgente da Polícia Municipal e alargamento da videovigilância. Essas são logo as primeiras. Com que dinheiro? Com que dinheiro? Com o dinheiro que vamos ter lá dentro. A Polícia Municipal é uma polícia que... Vai custar quanto? Não temos um orçamento que lhe poderei dizer neste momento, mas é como disse o Carlos há bocado, não perguntou um orçamento. Isto é uma coisa quase ínfima às prioridades da cidade, porque depois uma coisa paga a outra, ou não temos segurança. Vai tirar a festa da sardinha? Da sardinha não, da sardinha não vamos... Da sardinha vocês não tocam, já percebi. A sardinha nós não vamos mexer. Mas, por exemplo, uma polícia municipal é determinante, e deixe-me dizer isto, Ana, em 2007, isto é curioso, em 2007 já o PS tinha nos seus programas a polícia municipal. Sabe o que aconteceu ano passado? O Chega apresentou uma proposta para a polícia municipal e o PS votou contra. Agora aparece o Presidente Vila a ponderar uma polícia municipal. Quando quer o PSD, quer nós, já há muito tempo defendemos isso. E o alargamento da videovigilância. E outra coisa determinante, Ana, que é a iluminação dos nossos espaços públicos, quando estou a falar de jardins. Eu andei estes dias a pôr as nossas lonas em Portimão e, em vez em quando, estou ali... Ficou surpreendido com a falta de iluminação, é? Surpreendido com a falta de iluminação e o que lá se passa, Ana, porque a escuridão, à noite, traz crime, traz, como nós sabemos, droga, prostituição, e nós não queremos isso nos nossos jardins. Queremos nos nossos jardins alguém que à noite possa não ter sono ou com os seus animais e passear à vontade, Ana. Isso, infelizmente, em Portimão, neste momento, já não é possível. Tirando isso, como é lógico, dentro da nossa competência, ajudarmos os profissionais, que é da PSP, que é da GNR, e nunca esquecer os nossos bombeiros. É uma vergonha, os bombeiros de Portimão tiveram 50 anos, estão agora em projeto à espera de um novo carro de combate a incêndio urbano. Se for eleito Presidente também vai dar... Não, esse carro já está, já está. Eu já visitei... E tem dinheiro para comprar combustível para poder circular? O apoio a essas instituições nunca vai falhar. E lá está, dentro das nossas competências... E falha atualmente? Não tem falhado. Eu sou honesto, porque acabei de visitar a PSP, a GNR, visitei os bombeiros já há 1 ano e meio e estou agora à espera de uma próxima visita. Temos que ser honestos. É lá quando me perguntam o que está para trás, e ao bocado o Carlos disse, foi tudo muito mal feito. Não vamos dizer que tudo foi muito mal feito, senão a cidade neste momento não se conseguia mesmo viver. Agora, que podiam alguns recursos, e se tivesse evitado esta grande bancarrota de amigos e estas empresas fantasmas e grandes vencimentos que foram e o dinheiro desapareceu, os portugueses estão a pagar diariamente com os seus impostos, taxas e taxinhas, e estão a sofrer na pele porque o dinheiro que está para este resgate poderia estar neste momento, como disse o Carlos, não tínhamos um trânsito. Como é que é possível um trânsito caótico, Ana? É impossível. É uma vergonha também na nossa educação as crianças irem para um contentor. Eu tenho uma afilhada... Eu gostava de ouvir primeiro, se não se importar, mas não se esqueça do que vai dizer. Queria só ouvi-lo primeiro sobre a questão da segurança. Eu até, mais uma vez, vamos estar alinhados em algumas coisas, mas isto é sabido, nós apresentamos a Polícia Municipal... Vamos acabar este debate com uma coligação, uma super coligação, é isso? Mas ia dizer... A Polícia Municipal, e aqui posso complementar, nós fizemos esse trabalho já. Nós temos um cronograma limitado, nós estivemos reunidos com quem implementou a Polícia Municipal em concelhos como Oeiras e outros aqui vizinhos do Algarve. Nós temos um cronograma, primeiros 9 meses de atividade formativa, são profissionais de segurança qualificados, em coordenação sempre com o PSP, GNR e Proteção Civil, mas nós temos um orçamento, é estimado e fazendo um comparativo ao número de agentes, que é por habitantes, que vai incidir entre 1,5 milhões de euros, para projetar, e estimamos que em 2 anos tínhamos aprovado em Assembleia Municipal, já temos o regulamento feito, porque isto, nós quando prometemos alguma coisa, nós temos de ter aquilo que se sustenta, não só a parte orçamental como o cronograma. E em 2 anos gostava muito da Polícia Municipal que fizesse uma coisa que eu vi há dias do atual Presidente da Câmara dizer, a Polícia Municipal, de uma entrevista que deu e complementando o que o João disse, ele não disse isso. O que ele disse foi, a Polícia Municipal para passar multas já temos a EMAR, porque eu acho isto lamentável. A EMAR, para a Empresa das Águas em Portimão, atualmente tem agentes fiscalizadores que têm competências promulgadas para fazer a fiscalização automóvel. Mas não tem para quê, e é aqui que eu queria chegar. A fiscalização do ruído, por exemplo, e nós temos uma cidade turística, nós temos de ter uma Polícia Municipal que seja atuante no ruído e na percepção de segurança nas zonas mais emblemáticas turísticas, tudo mais Cabreira, Alvor. A fiscalização de obras ilegais e de obras que não estão a ser acompanhadas devidamente. A Polícia Municipal identifica, como acontece em Oeiras e noutros concelhos, identifica e é um braço
muito forte e diria preparado para auxiliar o município nestas matérias. Eventos. Não é para fazer... Os eventos têm a sua segurança, articulado com a Proteção Civil e as forças de segurança, mas a Polícia Municipal serve para escoamento, para informação. Os grandes eventos têm a Polícia Municipal presente para dar informação e acautelar a estratégia do município sobre aquilo. E, portanto, a Polícia Municipal também tem uma função que nós não podemos denegrir, inclusive, a função da Polícia Municipal. Naturalmente terá o automóvel, fará parte, mas também uma coisa que é importante, quando em Portimão falamos da Polícia Municipal, libertar a EMARP para aquilo que foi reconhecida sempre como uma empresa de excelência, que é nas águas, nos resíduos, nos tratamentos, porque a EMARP hoje em dia está a ser vista como uma empresa que passa multas, e eu tenho a memória que era uma empresa muito respeitada a nível de águas e a nível de inovador e transformador daquilo que tem. Nós temos a Tarde da Companheira e etc. As águas em Portimão é um tema muito importante, também dizer isto, e queria deixar esta nota que a EMARP merece condições. E depois, com esta formação, libertarmos outros agentes da PSP e da GNR para fazer o seu trabalho. A nível de segurança, todos concordamos os partidos. Aqui não sou eu o João, é o Álvaro Vila, é o João Vasconcelos, é o Nuno Cordas. Aumento de zonas de videovigilância, todos os candidatos concordamos com o aumento do número de zonas de videovigilância. Tem ideia, uma estimativa, quanto é que isso poderia custar? Eu tenho uma estimativa porque nós fizemos comparativamente a outras cidades e com o contrato de programa que o município fez na Praia da Rocha. Não chega a €1 milhão o alargamento, o PS para até a zona hoje... histórica, só para a zona histórica? Zona histórica, zonas turísticas também, e depois uma coisa que isto não está a ser feito em Portimão e devia ser feito, são os inquéritos cíveis, em que as pessoas preenchem um inquérito para dizer em que zonas têm percepção de insegurança ou que têm algum relato de situações anómalas, para nós, com a Polícia Municipal e com o município e com a Proteção Civil, podermos identificar que há focos que devem ser estudados. Eu não estou a dizer que haja criminalidade ali, porque a percepção de segurança é muito importante hoje. Naturalmente que respeito muito os razis e os estudos, mas uma coisa é, as pessoas devem andar com a qualidade de vida, também se transmite com a percepção de segurança que temos na rua. E a Ana fazia a primeira pergunta podemos andar na rua, é seguro andar na rua? Eu vou dizer, Portimão é e Portugal é seguro, mas nós a percepção às vezes já não é porquê. Alterações de luminária e políticas públicas, locais, por exemplo, de luz, no centro da cidade nós tivemos, poupança energética, nós todos sabemos, alterações de incidência e intensidade de luz, nós sabemos todos isso. Não estou a tocar nessa questão, mas há estratégias para fazer com que zonas onde tem menos passagem, porque as pessoas começam a ter receio, e eu repito, pode não haver nenhuma criminalidade, mas tenhamos focos de luz, painéis culturais, ligação, é a percepção, também é muito importante. Portanto, Polícia Municipal, aumenta a videovigilância trabalhada com a estratégia da Proteção Civil Municipal e Polícia Eu acho que daqui a Municipal. Bocadinho vocês não vão ter dinheiro mesmo é para a festa da sardinha. Não, mas não... João, ia falar há bocadinho. Eu já percebi incidência. Encontrei agora aqui mais um ponto de discórdia? Encontrei. Portugal já não é um país tanto seguro quanto isso. Nós temos estado a baixar no ranking. Portimão ainda é os níveis, cidade... Daquilo que eu pude ver, os níveis em Portimão não são preocupantes, diria. Não são. Mas no país já não é tanto quanto o Carlos está a dizer, que é um país tão seguro. A nível de comparativo europeu e internacional, continuamos a ser um paraíso no mundo. Mas estamos sempre a descer. Nós temos partido a base do gosto e do orgulho de onde estamos, e temos todos. Mas todos os dias estamos a ver crimes que antigamente não aconteciam. Os portugueses também cometem crimes, Nós também tivemos pessoas que cometeram crimes lá fora. João, queria-me contar a história da sua afilhada, foi o que eu percebi. A minha afilhada andou numa escola na Vila do Bispo, vai agora para o primeiro ciclo, e quando daqui a muitos anos lhe perguntarem qual foi a escola primária dela, a resposta dela vai ser um contentor. Provisoriamente? Provisoriamente, ou seja, fez o ensino básico num contentor. Portanto, durante 4 anos. E é isto que se passa na Vila do Bispo, e parece que é isto que o Presidente de Vila quer fazer também agora em Portimão. Vamos lá ver uma coisa. Mas isso aconteceu porquê? Porque a escola estava a ser ampliada. Se for à Vila do Bispo, vê lá a escola com grandes rachas. E, portanto, o que aconteceu em Portimão é diferente. Não foi a escola que deixou de estar apta para receber alunos. Foi mesmo uma inércia da Câmara Municipal. Nunca fez a escola primária. Uma medida clara para os seus eleitores perceberem o que pretende fazer na área da educação. O que aconteceu principalmente este ano, que atingiu um ponto crítico, e o Carlos dizia-me, e muito bem, que é em relação ao trânsito. Deixe-me só avisar que entramos na reta final do nosso debate. É dizer que isto não foi um fenómeno que aconteceu. As famílias não chegaram agora. Desde os censos de 2021, que já temos esse indicador que a população estava a crescer em Portimão. Portanto, não é agora em termos de crise que se vai arranjar umas salas já à pressa, nem fazer uns condutores a dizer que temos para toda a gente. Então vai criar mais escolas? Temos que fazer urgentemente. Como é lógico, não temos a hipótese. Aqui sim, ao diferente da habitação, aqui os contentores... Com quê? Com fundos comunitários, apoios comunitários? Temos que recorrer a tudo que nos puder ajudar, senão terá que ser o município. Porque não se esqueça que a educação está na Constituição da República, que temos todos direito, e quando o Estado está a falhar, o município não pode falhar, e nem eu, nem nenhum português alguma vez se esquecerá disso, certamente. João, estamos na reta final da educação, peço-lhe 1 minuto.
Sobre isso dizer o seguinte, até o Governo disse e nós concordamos quando não há alternativa que terão que haver contentores para as crianças não ficarem limitadas sem aulas. Mas eu quero falar de Portimão específico. Eu aceito isso. Alinho, mas desalinho depois noutra matéria. Portimão em 2023 adquiriu a Escola de Hotelaria de Portimão, em que projetou para ter 10 salas de aulas. Em 2024 concluiu o projeto de reabilitação das salas para a educação e estamos no final de 2025. E as crianças que hoje vão iniciar em contentores, iniciam agora Esquecendo o passado, Carlos. Não é agora. O contentor foi instalado há 5 dias em Portimão e esses contentores, essas crianças podiam estar na Escola de Hotelaria. Mais exemplos de ausência de política pública, isto não tem a ver com investimento, tem a ver com concretização. No bairro Pontal temos ar, não é ar-condicionado, mas temos salas. Vai. Aqui nem tem custos. Era transferir as crianças para um local que já está adaptado e é planeamento. Houve ausência de estratégia para colmatar estas falhas quando se vê. E o município, o Presidente, há muito pouco tempo tivemos uma Assembleia Municipal subscrita pelo PSD como primeiro subscritor para falar sobre educação, Carlos, com os agrupamentos. Se for eleito Presidente Certo. da Câmara de Portimão no dia 12 de outubro, qual será a primeira medida que vai implementar visível para a população? Eu vou-lhe E dou-lhe um minuto, não com é todo visível, o rigor. não é visível, é sentimental. A primeira medida, e para ser razoável, é falar com as pessoas todas da Câmara. É planear um novo organigrama e uma nova orgânica dentro da Câmara. Eu respeito muito os funcionários da Câmara, que sinto desmotivados, que sinto apáticos e que sinto sem possibilidade de fazerem aquilo que gostam, que é projetar a sua cidade para os seus filhos, para os seus pais, para os seus avós. A primeira medida, a primeira coisa que vou fazer é fazer aquilo que sinto que não se faz, é falar com todos e criar uma nova orgânica, porque não vai ser o Carlos, é a equipa do Carlos e a Câmara toda a trabalhar junto. A primeira, e sendo prático, sem custos, é falar com todos os olhos nos olhos. João, qual será a sua primeira medida se for eleito Presidente da Câmara? Não vou fazer isto. Também vai ouvir todos. Vou começar amanhã. Tenho amanhã uma visita aos funcionários municipais. E deixar para eles, que já no outro dia também na minha apresentação deixei. Não tenham medo, já ouvi dizer que estão com medo do bicho-papão. Eu, não, como é lógico, não sou nenhum bicho-papão. A primeira coisa Por que acham que é um bicho-papão? Por ser do Chega, ser de radical, diz que há pessoas já a Considera-se um quererem... radical? Claro, Ana, por amor de Deus. Quem me conhece sabe muito bem que sou uma pessoa muito Então, qual é que será a sua primeira ponderada. medida? É valorizar isto, valorizar o funcionário. Porque se nós tivermos uma Câmara Municipal, os podem ir funcionários... juntos. A única coisa Se ganhar um, convida o outro. Se ganhar o outro... Olha, provavelmente há depois uma vamos falar, muito provavelmente, e se houver essa abertura, se eu ganhar, terei todo o gosto em fazer um bom trabalho em parceria, porque quem está por bem, e como diz o nosso Presidente, seja a proposta da Ana Leviá, desde que a proposta seja boa para o cidadão, o Chega vai acompanhar e vai aceitar essas ideias. E, portanto, isso será muito importante. 30 segundos, está confiante? 30 segundos, mas antes de 30 segundos, estou muito confiante. Mesmo muito, muito confiante, porque eu ando na rua. Atenção, não só aos sábados, também está mas confiante? diariamente. Eu conheço Portimão e vivo lá há 39 anos e nunca senti tanta confiança como agora. É a forma que lhe posso dizer. Uma coisa lhe garanto. O PS não vai ganhar em Portimão. Portimão vai ter uma mudança. Eu também tenho toda a certeza, uma certeza que não tenho qualquer tipo de dúvida. Alguém Dia vai 12 ganhar. de outubro, alguém vai ganhar e eu estarei muito atenta A ver aos o resultados do Conselho Claro que de sim. Portimão. Obrigado, Assim Ana. termina este debate. Voltamos-nos a ver brevemente no seu Conselho. Até lá, fique bem.